Quem foi Roboão? E por que sua história marcaram para sempre a história de Israel? Se você ainda não sabe, Roboão foi o príncipe herdeiro do rei Salomão e neto do rei Davi. A história de Roboão, também conhecido como Reoboão, é conhecida na Bíblia por ter sido o rei que sucedeu Salomão no trono de Jerusalém. Seu reino também foi marcado pela divisão do reino unificado de Israel em dois reinos separados, Israel ao norte e Judá ao sul. Portanto, Roboão é contado como o primeiro rei de Judá, após a divisão dos reinos. Roboão nasceu antes de Salomão ascender ao trono de Israel. Esta informação é possível do registro bíblico de que o rei Salomão reinou durante 40 anos e que Roboão começou seu reinado aos 41 anos de idade, como diz 1 Reis, capítulo 11, versículo 42 e capítulo 14, versículo 21. A mãe de Roboão era Naamá, uma mulher amonita. Roboão cresceu num ambiente familiar um pouco complicado, pois seu pai foi o rei israelita que mais transgrediu a recomendação divina contra a prática de juntar mulheres, e assim ele teve 700 princesas como esposa e 300 concubinas. Além disso, com o tempo Salomão também ele se desviou o seu coração do Senhor e começou a cultuar os falsos deuses. Inclusive, Salomão chegou a construir um santuário a Milcom. Esse deus pagã era cultuado pelos amonitas, que era o povo da mãe de Roboão. Portanto, as práticas idólatras estiveram muito presentes na vida de Roboão. Assim como seu pai, Roboão, ele também manteve um harém cheio. A Bíblia diz que Roboão teve 18 esposas e 70 concubinas, e foi pai de 28 filhos e 70 filhas, como diz em 2 Crônicas, capítulo 11, versículo 21. A Bíblia registra os nomes de duas das esposas de Roboão, Malate e Maaca, também conhecida como Micaia. Malate pertencia à linhagem de Davi, tanto por ascendência paterna quanto materna. Eles, Roboão e Malate, foram pais de Jeús, Semarias e Zaão. Por outro lado, Maaca é citada como filha de Absalão e a mulher a quem Roboão mais amava. Os estudiosos, eles discutem a real identidade desse Absalão. Muitos acreditam que não se tratava do filho de Davi, que tentou usurpar o trono de Israel. Como a Bíblia, ela menciona apenas Tamar como a filha de Absalão, como diz em 2 Samuel, capítulo 14, versículo 27, outros acreditam que Maaca também fosse neta de Absalão, provavelmente através de Tamar, mas isso não é certeza. Roboão e Maaca foram os pais de Abiás, Ziza, Ataim e Salomite, como diz 2 Crônicas, capítulo 11, versículo 20. Roboão designou seus filhos para governar cidades fortificadas, uma prática comum na época para garantir a lealdade à segurança das regiões. O filho preferido de Roboão, ele se chamava Abiás, que acabou sendo seu príncipe herdeiro. O seu reinado e a divisão de Israel. O reinado de Roboão foi cheio de desafios e decisões que mudaram para sempre a história de Israel. Ele reinou durante 17 anos, mas alguns estudiosos debatem as datas exatas de seu reinado. Contudo, a maioria concorda que provavelmente ele governou entre 1931 a 1914 a.C. A ascensão de Roboão ao trono ocorreu em um período turbulento, pois havia um descontentamento entre o povo devido às políticas opressivas de Salomão,
que incluía, entre as outras coisas pesadas, impostos e trabalho forçado. O povo de Israel demonstrava uma insatisfação imensa e sustentável. Isso provocou uma reunião em Siquém, onde as tribos do norte exigiram alívio das pesadas cargas impostas pelo governo do rei Salomão. Roboão, por sua vez, influenciado por jovens conselheiros, respondeu às reivindicações do povo de um jeito desdenhosa, autoritária e provocativa. Roboão, ele ignorou o conselho dos anciões de Israel e decidiu aumentar ainda mais a carga sobre o povo. Este foi um erro muito grande, o que resultou numa grande revolta que dividiu o seu reino. As políticas militares e as práticas religiosas do rei Salomão. A Bíblia, ela diz que a tensão entre Roboão e Jeroboão persistiu durante todo o reinado do filho de Salomão, como diz em 2 Crônicas, capítulo 12, versículo 15. Mas, aparentemente, Roboão sempre se sentiu mais ameaçado pelo Egito, pelos filisteus, do que pelo reino do norte. Mas, enfim, durante o início de seu reinado, Roboão investiu na fortificação de cidades, estabelecendo uma linha de defesa robusta, especialmente ao oeste e ao sul de Jerusalém. Estas fortificações proporcionaram segurança contra invasões, mas também reforçaram a autoridade do rei sobre as regiões internas de seu reino. Portanto, nesse aspecto, a fortificação de cidades e a construção de defesas foram medidas necessárias para garantir a segurança e a estabilidade do reino de Judá. Porém, depois de 3 anos, quando o reino de Judá já estava confirmado e fortificado, Roboão e seus súditos deixaram de servir completamente ao Senhor. Roboão e o povo de Judá se desviaram, adotando práticas idólatras e abandonando os ensinamentos divinos. Rapidamente começaram a surgir postes de ídolos, altares e santuários, onde se praticavam rituais para deuses pagãos, como diz em 1 Reis, capítulo 14, versículo 23. Inclusive, a Bíblia diz que naquele tempo havia até mesmo prostitutos cultuais em Judá, e o povo fez todas essas coisas abomináveis aos olhos do Senhor, que caracterizavam as nações cananeias que Deus havia expulsado daquela terra, como diz em 1 Reis, capítulo 14, versículo 24. Portanto, a idolatria tornou-se prudentemente em Judá. Isso provocou a ira de Deus. A invasão de Sisaque. A resposta de Deus à idolatria do povo de Judá veio no 5º ano do reinado de Roboão. O faraó Sisaque, fundador da 22ª dinastia do Egito, invadiu o reino de Judá e impôs a Roboão o seu maior desafio, como diz 1 Reis, capítulo 14, versículo 25 e 26, e 2 Crônicas, capítulo 12, versículo 2 ao 4. Sisaque não apenas tomou as cidades recém-fortificadas de Judá, mas também contra a capital do reino Jerusalém, e saqueou os tesouros do templo e do palácio real. A destruição só não foi completa porque Roboão e o povo se humilharam perante o Senhor. A resposta lhe veio por intermédio de Semeais. Deus teve misericórdia de Judá e poupou Jerusalém da destruição, mas permitiu a opressão egípcia sobre aquele povo. Essa invasão serviu como um lembrete muito amargo para Roboão e seu povo sobre as consequências de se desviar dos caminhos de Deus. A morte de Roboão. O reinado de Roboão foi muito tumultuado e seu legado é uma mistura de sucesso com fracasso. Mas, infelizmente, ele ficou marcado nas páginas bíblicas como uma terrível designação.
Fez ele o que era mal, porquanto não dispôs o coração para buscar o Senhor, como diz em 2 Crônicas, capítulo 12, versículo 14. Porém, durante 2 vezes, Roboão demonstrou obediência a Deus, evitando que a ira do Senhor fosse derramada por completo sobre o seu reino, como diz em 2 Crônica, capítulo 12, versículo 12. Embora Roboão não tenha sido um exemplo de rei comprometido com os mandamentos do Senhor, ainda assim restaram coisas boas em Judá durante o seu reinado, como diz 2 Crônicas, capítulo 12, versículo 12. O reinado de Roboão foi marcado por desafios internos e externos, e suas decisões tiveram repercussões duradouras para todo o povo de Israel. Quando os dias de Roboão terminaram, ele foi sepultado na cidade de Davi e Abias, seu filho, reinou em seu lugar. Lembre-se sempre de ser fiel a Deus. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, o seu joinha e compartilhe para amigos e familiares. Esse seu gesto é muito importante para que esse vídeo possa alcançar outras pessoas. Que Deus continue abençoando sua vida, sua casa e sua família.